Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Márcia Ramos. Nós estamos na aula, o quê, amadinho? Estão lembrados? Na aula 48.1, né? O que nós vamos trabalhar na aula 48.1, amadinha? Nós vamos trabalhar relacionado à concordância, sim. E o título, né, a temática é concordância verbo-nominal, tá certo? Verbo nominal, porque vai ter a concordância verbal e também a concordância nominal, beleza? Quando você fala assim, concordância verbal, já sabe que você vai olhar se o verbo concorda com o sujeito, não é mesmo? Da oração, se foi empregado corretamente, né? A pessoa do discurso na hora da concordância. Então, a regra geral é o sujeito, né? O verbo concorda com o seu sujeito e número, né? Olha só, e pessoa, tá certo? E a concordância nominal? O que nós temos? A concordância geral vai ser a concordância em gênero, tá certo? Olha só, gênero e número. Beleza? Então, começando então de olho na tela, aula 48.1, falando da concordância verbo nominal. Texto para a introdução da nossa aula. Poluição: 92% da população global respira ar inadequado. Alerta a Organização Mundial da Saúde, OMS. Hoje, 92% da população global vive atualmente em áreas onde os níveis de qualidade do ar ultrapassam os limites mínimos estabelecidos pela entidade. Os dados integram o mais completo relatório global, já divulgado pela organização, sobre zonas de perigo para a poluição do ar, com base em informações de medições por satélite, pelo modelos de transporte aéreo e monitores de estação terrestre de mais de 3.000 localidades rurais e urbanas. Olha a nossa árvore do conhecimento chegando. Amadinho, mais um conteúdo para você armazenar no seu HD. Concordância verbo nominal. Estudar a concordância de acordo com a norma padrão é investigar as relações entre os termos de uma oração e verificar o quê? Né? A necessidade de combinação entre o quê? Entre eles, tá certo? E quais são esses termos, amadinha? Nós temos aqui o seguinte, ó. Lembra da estrutura básica da oração? Sujeito e predicado? Não é mesmo? Nós já estudamos, já tivemos essa aula aqui, tá certo? Quais são os termos? Vamos ver o sujeito com seu predicado. Aí você vai olhar se o sujeito é composto, se o sujeito é simples, se é indeterminado, se é oculto, que é o mesmo que desinencial ou elíptico. Isso tudo. Mas aqui eu já trouxe a oração pronta, tá certo? E você vai analisar cada termo. Entre eles, as combinações, né? Quais combinações são essas, amadinhas? Primeiramente, você já sabe que é o nome. E o nome é o quê? Um substantivo. Aí você vai analisar se o substantivo, ele é masculino, se é feminino, se ele está no singular, se ele está no plural, tá certo? E vocês vão observar quais são as palavras que estão ligadas a esse nome. Se é um nome masculino, é claro que eu vou usar determinantes masculinos. Se esse nome, né, for o quê? Se esse nome for o quê? Estiver no singular, é claro, se você, o determinante vai ter que estar no singular. Então, combinação, vai combinar. Aí depois, o verbo. Aí você vai analisar o verbo o quê? Se o verbo vai concordar com o sujeito, sempre em número e pessoa, tá bom?
Então, aqui eu tenho uma frase, a oração. As orações contribuem, ou melhor, as orações nada, amadinha. As árvores. Eita, esse óculos está precisando ser mudado, ó. Tem que mudar esse óculos. As árvores contribuem para a qualidade do ar que respiramos. Ó. Então, eu tenho aqui as árvores. A árvore, ó, é o nome. Então, quem está ligado à palavra árvore? Eu tenho um determinante, tá certo? Então, a árvore é um nome, ele está no plural. Então, o seu determinante vai ter que ficar fazendo, né, a combinação. Árvores é um nome o quê? É uma palavra feminina, né? Não é assim? É um substantivo feminino. E esse substantivo feminino está no plural. Então, o determinante, que é o artigo, eu vou ter que procurar o artigo feminino. Ele também vai ter que ficar no plural, tá certo? Ou então, a concordância do nome é número, em gênero e número. Gênero, feminino, número, plural. Aqui. Agora vamos voltar, vamos agora falar, já falei da concordância nominal aqui, só nesse trechinho aqui. Aí você for analisar a frase toda. As aves contribuem para a qualidade do ar que respiramos. Preste atenção. Quem é o sujeito da oração? As árvores. Agora eu vou analisar a concordância verbal, amadinho. Aí eu tenho aqui, ó, o verbo. Por que o verbo ficou na terceira pessoa do plural? Sabe por quê, amadinho? Porque aqui, ó, as árvores também, ó, é o sujeito da oração. Aí você vai perceber. Elas contribuem, ó, elas contribuem, viu só? Então, o verbo vai concordar com o seu sujeito, ó, a concordância vai ser em pessoa e número. A pessoa que eu falo do discurso, certinho? Vamos ver outra, amadinha, aqui, a palavra qualidade. Qualidade é um nome. Aí, ó, tá no singular. É um nome feminino. Então, o determinante é o quê? Vai ficar no singular e também vai ter que ser no feminino. Então, aqui eu tenho concordância verbal e concordância nominal. Beleza? Vou apagar e vamos dar continuidade aqui. Vamos lá. Temos o seguinte. As árvores contribuem para a qualidade do ar que respiramos. A árvore contribui para a qualidade do ar que respiramos. As árvores contribuem para a qualidade do ar que respiramos. As árvores contribuem para a qualidade do ar que respiramos. Por isso que eu coloquei em destaque aqui, amadinho, essa é a concordância correta. Não adianta você, presta atenção. Olha aqui o nome. O determinante está o quê? Está faltando fazer a concordância. Então, aqui, ó, não está fazendo concordância. Então, colocou árvores. Não adianta pluralizar só uma palavra. O restante aqui está contribui para a qualidade do ar que respiramos. Ok, mas aqui, ó, não tá. Vou até mudar de canetinha para chamar atenção. Essa parte aqui, ó, gritante, não tá. E já na segunda frase, qual foi a questão do desvio, né? Aí nós temos aqui, ó, aqui tá ok, mas aqui, ó, faltou, ó. Não é mesmo? Então, marcando aqui para vocês, não adianta pluralizar o determinante, tem que também verificar o nome, tá bom? Mostrando aí para vocês. E na segunda, o que aconteceu? Aqui fez a combinação ok, mas aqui na concordância verbal, ó, se tá, o sujeito tá as árvores, tem que ficar contribuem, não contribui. Beleza? Tudo certinho aí? Certo? Ó, e aqui repetindo, a árvore contribui, olha só, já colocou, né, aqui, ó, no singular. O que poderia, onde que tá o erro, né? Ó,
essa questão da concordância. Ou você vai mudar aqui, tá certo? Ou vai pluralizar logo aqui. Se ficar no singular, aqui vai ficar contribui. Tá bom? Beleza? Então, que estudar a concordância, de acordo com a norma culta, é investigar as relações entre os termos, né? O sujeito, né? Com o seu predicado, o verbo com o seu sujeito, os nomes, tá certos? Certinho? Olha, tá certos. Olha só a Márcia aqui já pluralizando tudo. Olha, em plena aula de concordância, né, Amadinho? Os verbos têm um plural ou singular definido pelo sujeito. Então, vamos lá. Vamos mostrar aqui para vocês. Ele está dizendo. Então, ó, o verbo tem o plural ou singular definido por quem? Pelo sujeito da oração. A poluição do ar, a saúde pública. Olha, a poluição do ar compromete a saúde pública. Aí você vai. Qual é o sujeito da oração, Amadinho? Muito bem, é a poluição do ar. Qual é o núcleo do sujeito? A poluição. Então, tá no quê? Singular. Tá, o núcleo tá no singular. Então, o verbo é o quê? Compromete. Olha aqui a combinação. Tá certo? Compromete. Então, vai estar fazendo a concordância. Se o sujeito está no singular, e o verbo vai permanecer no singular. Tá certo? Ó, a poluição do ar compromete. Ela compromete a saúde pública. Aí você pega e volta para cá. Vamos ver, analisar aqui a poluição. Olha o azinho, o artigo, né? Tá concordando com a palavra poluição. Tá certo? É um artigo feminino, um determinante feminino. Tá no singular. Por que tá fazendo a concordância com o nome? Poluição. Mais outra aqui na parte do predicado, né? Compromete quem? A saúde pública. Qual é a palavra principal? Eu tenho a palavra saúde. Saúde é o nome. Olha só. Beleza? Então, A combinando com a palavra, com o núcleo aqui, ó, do objeto. Tá certo? Então, ó, pública. Se fosse aqui, compromete o serviço, eu trocasse. Em vez de saúde, eu colocasse serviço. O que ia acontecer? Qual seria a mudança? O serviço público. Ó, o ozinho aqui, ó. Beleza? Estão entendendo? É a combinação. Combinação. Tá certo? Vou apagar aqui e vamos dar sequência. Os índices de poluição estão altíssimos. Ó, os índices de poluição. O que estão altíssimos? Aí você vem. Os índices de poluição. Olha só, os índices, ó, o núcleo do sujeito, ó, fazendo a combinação. Aqui, ó, estão altíssimos, estão. Olha aqui o núcleo. Tá bom? Verbo concordando com o seu núcleo. Altíssimo. O quê? Índice. Tá bom? E aqui, esse altíssimo é uma característica de quem? Lá do sujeito, que é índice. Eu vou chamar aqui, ó, de PS, mas é só para mostrar para vocês, amadinhos, tá bom? Essa questão da combinação, tá bom? Falando da combinação verbo-nominal. Estou falando das duas, tanto da combinação de nomes quanto do verbo. Certinho? Vamos lá, então. Os pronomes adjetivos, artigos, numerais se referem aos nomes, depende desse núcleo para se flexionar em feminino ou masculino, em singular ou plural. Então, olha só a questão do flexionar em número, né? Plural ou singular, ou em gênero, masculino e feminino, tá bom? Os manifestantes distribuíram máscaras protetoras presas aos panfletos. Vamos lá. Quais os nomes? Vamos lá. Pronto, aqui eu tenho um nome, manifestante. Vou colocar aqui, porque já sabe que essa primeira parte, Amadinho, é o sujeito.
Quais outros nomes que aparecem? Tem uma palavra máscaras, né? Aí pronto. E tem uma palavra panfletos também, que nome. Agora vamos ver quais são os termos ligados a esses nomes. Eu tenho uma palavra, eu tenho um artigo masculino plural, né? Artigo definido masculino plural. Tá ligado aqui a manifestante, que é o núcleo do sujeito. Se manifestante, que é o núcleo, é o nome que está no plural e é masculino, então o seu determinante vai fazer a concordância com ele. Tá certo? Tem que fazer a combinação. Agora vamos ver máscaras. Protetoras. Protetoras, máscara protetoras. Então, ó, aqui a palavra máscara. Presas também, ó. Elas estão presas. Por que está presa aqui? Porque eu estou usando máscaras. Máscara é um nome, o quê? Feminino e está no plural. Presa a quem? A panfletos. Ó, aos. Aqui já muda para cá, porque eu usei aos panfletos. E isso aqui é um nome, o quê? Masculino. Fazendo a combinação. Agora, isso eu falei agorinha mesmo, amadinho, sobre a concordância nominal. Agora, vamos lá no verbal, na concordância verbal. O que eu tenho aqui, ó? Distribuíram, tá bom? Distribuíram tá na terceira pessoa do plural. Por quê? Porque eu posso trocar os manifestantes, eles distribuíram para a terceira pessoa do plural, tá bom? Isso aqui, ó, porque o verbo concorda com o seu sujeito. Aí o seu sujeito lá, tá no singular ou tá no plural? Opa, tá um nome que tá no plural, então vai fazer a concordância em número e pessoa, pessoa e número. Beleza? Vamos fazer a limpeza aqui para ficar bonitinho? Vamos lá, então. Então, aqui, o que nós temos aqui, amadinho? Respeitar a concordância adequada evita o quê? Ambiguidade, né? Pois esclarece quais são os termos que se relacionam na oração e contribui para a qualidade do texto formal, demonstrando o domínio das regras gramaticais. Beleza? Aqui, os modificadores concordam com o substantivo em gênero e número. Quais são esses modificadores? Quando eu falo, são os determinantes, tá bom? Quem são essas palavras que serão na concordância nominal? Concordância nominal, você vai lá. Quais são os modificadores? Pode ser o numeral, pode ser o pronome, pode ser o artigo, o adjetivo, tá bom? Que vai sempre concordar com o nome, né? O substantivo. Então, de olho aqui. Cadeira confortável. Aí eu tenho o nome. Cadeira. Então, confortável. 700 gramas de café. Ó, 700 gramas. É questão do peso, né? O grama. Aí eu tenho aqui, ó, cadeira é o nome. Aí 700 numeral. Pobres dos homens. Pobres. Dos homens, aqui, ó, locução adjetiva. Tá certo? Vamos lá. Concordância nominal. Estas três obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Vamos lá. Essas três obras maravilhosas. Então, vamos procurar quem? O nome aqui, ó. Então, obras três maravilhosas. Tá bom? E olha só, esta parte aqui, ó, estavam. Olha aqui o quê? O verbo. Não é mesmo? Essas três obras maravilhosas. Tá bom? Então, tá concordando com o sujeito. O núcleo está no plural, então o verbo vai ficar no plural, fazer concordância. Aí você tem aqui, ó, esquecidas. O que estava esquecidas? As obras maravilhosas. Aí a obra maravilhosa. Estou mostrando aqui para vocês com o que está fazendo a concordância. Tá bom?
E esse daqui, eu vou fazer aqui, que é o sujeito simples. Tá certo? Mas o núcleo tá aqui. Oh, que flor linda, graciosa e perfumada. Nossa, Arthur, como tu é romântico. É a flor que estava faltando no meu jardim. Ela, ai, ai. Por acaso, sabe o nome dela? Olha só como a Amadinha ficou revoltada com o Arthur. Ela ficou tão encantada, pensando assim, ó, que o Amadinho Arthur estava falando para ela. Mas estava relacionada à flor mesmo do jardim. Beleza? Então aqui, ó, oh, que flor linda, maravilhosa. Olha, porque ele falou linda, ó, linda, graciosa e perfumada. Porque flor é um nome feminino, né? É um substantivo feminino. Então, ela foi escrita aí no singular. Então, os determinantes, linda, graciosa, perfumada, vai fazer a concordância com a palavra, com o nome. Tá bom? Concordância nominal. É a flor que faltava no meu jardim. Preste atenção. Por acaso, tu sabe o nome dela? Olha aí. Tá certo? Então, aí, o Amadinho, olha só. Mas aqui na fala da Amada, nossa, Arthur, como tu é romântico. Aí, aqui houve uma falinha, né? Tu, ela usou tu. Tu, como tu és romântico. Aí, faltou a concordância, né? O desvio foi na hora dela usar a forma verbal na pessoa, né, inadequada. Que ela está usando a segunda pessoa, ela empregou a forma verbal na terceira pessoa, tá bom? E no outro, comprei um sapato e um vestido pretos. Olha só, um sapato e um vestido. Ok, um sapato e um vestido. O que aconteceu aqui? Olha só, colocou, fazendo a concordância com dois objetos que eles são, né, na cor preta. Tá certo? Concordância nominal. Aqui nós temos o seguinte, né? É a concordância que exige a palavra de valor adjetivo, que pode ser o artigo, adjetivo, pronome adjetivo numeral, e a palavra de valor substantivo, né? Substantivo ou pronome substantivo. Vamos lá. Temos aqui essa imagem, eu falo aluno, eu falo o aluno. Então, aqui eu estou usando artigo. Meu cachorro, eu estou usando pronome. 5 crianças, ó, 5 crianças, eu estou usando numeral, tá bom? E ó, marcando aqui. Se é 5, se eu falo uma criança, até falo uma criança, ó. Olha só, fazendo a concordância. 6 crianças, 5 crianças, 7 crianças, 10 crianças e assim por diante. Sempre fazendo a combinação. Concordância nominal, concordância do determinante com o nome. Adjetivo, pronome numeral concorda ao nome a que se refere. Quais são os casos especiais, né? Vamos lá. Tem aqui adjetivos pospostos a 2 ou mais substantivos. O que vai acontecer, amadinha? Nós temos aqui o nome prédio e apartamento. Olha só, prédio e apartamento velho pode concordar com mais próximo, ou prédio e apartamento velhos. Olha só, ou então pluralizar, tá certo? Pluralizar, colocando a característica no plural. Então, o adjetivo posposto ao nome, né? A 2 ou mais substantivo, ou concorda com o mais próximo, ou faz a concordância no geral, certo? Ou pluraliza. A casa e a oficina antigas, ó, os 2 nomes aqui são femininos. Então, eu posso colocar
ó, fazendo a concordância com os dois. Eu falo a casa, a oficina, tá certo? O casa e oficina antiga. Então, eu posso colocar no plural ou posso colocar no singular, concordando com o mais próximo. Prédio e casa antiga. Olha só o que aconteceu. Agora, os nomes são de gêneros diferentes. Presta atenção. Quando eles são, ó, isso aqui é masculino, prédio, masculino, e aqui é o feminino, casa. Ou posso fazer a concordância com o mais próximo, né, com casa, ou coloco no plural masculino, quando eu tenho, né, nomes de gêneros diferentes. A gramática, amadinho, ela é machista, tá certo? Vai prevalecer o masculino plural. Se os substantivos forem antônimos, deve prevalecer o plural do grupo, isto é, o masculino. Vamos lá, então. Aqui tem o antônimos, né? Andou por mares e terras desconhecidos. Então, ó, mares e terras, palavras antônimas, tá bom? Vai permanecer o quê? Plural. Havia um homem e uma mulher preocupados, como eu falei, a gramática ela é machista mesmo. Vales e montanhas frescos, tá certo? Dia e noite frios. Amor e ódio insensatos. Então, quando você perceber que tem palavras, nomes, né, que forem antônimas, nomes antônimos, deve permanecer no plural masculino. Esta é a dica. E agora, se os substantivos forem sinônimos, ó, o adjetivo deve concordar com o mais próximo. Então, vamos aqui, ó. Possuir uma ideia e pensamento verdadeiro. Então, o que aconteceu? Está concordando com o mais próximo. Tá certo? Tinha um trabalho e atividade prolongada. Olha só, concordando com a palavra atividade, né? Prolongada. Crença e fé, ó, palavra sinônima, exagerada. Destemor e coragem dela. Certinho? Então, anota aí. Se os substantivos forem sinônimos, né, palavras sinônimas, o adjetivo vai concordar com o mais próximo. O adjetivo antes de dois ou mais substantivos, o que vai acontecer? Presta atenção. Preferiu o melhor lugar e hora. Ó, o melhor, porque está fazendo a concordância com o mais próximo, tá bom? E o adjetivo está antes do nome. E tem dois, ó, tem lugar e tem hora. Época de novas atitudes e comportamento. Por que ficou novas? Porque está fazendo a concordância com a palavra atitudes, tá certo? O período de claras decisões e bloqueio. Olha bem aqui, ó, concordando com decisões. Amor e ódios insensatos. O que aconteceu aqui, ó? Concordância aqui, pluralizou, ó. Amor e ódio. Palavras o quê? Antônimas. E fica no plural que já havia falado antes. Época de novas atitudes e comportamento. Agora, novas atitudes. O que aconteceu? A palavra atitude está no plural. Tá certo? Então, por isso que está novas aí. Período de claras decisões e bloqueios. Amor e ódios insensatos. Olha o que nós temos aqui, né? Antônimo. Preferiu o melhor lugar e hora. Então, esse aqui, o melhor lugar. Se fosse, preferiu a melhor hora e lugar, se fizesse a troca. Então, se os substantivos forem nomes próprios, o adjetivo deverá ir para o plural. Então, vamos ver aqui, ó.
Os famosos Jânio e Getúlio, então nomes próprios aqui, ó, Jânio e Getúlio. Então ficará o quê? Plural. Os ilustres Drummond e Clarice Lispector. Olha aqui, ilustres. Ó, pluralizou. Então, grava aí. Se os nomes forem próprios, o adjetivo ficará no plural. O adjetivo como predicativo do objeto. Vejo aqui, ó. Considerei sua atitude e comportamentos incorretos. Então, qual é o predicativo do objeto? Incorretos. Tá fazendo a concordância aqui, ó. Tá certo? Porque tem nomes diferentes, né? De gêneros diferentes. Então, o plural prevalece. A polícia achou que era culpado o homem. Olha só, culpado quem? O homem. A polícia achou que era culpada a mulher. Sempre, então, o predicativo sempre vai fazer a concordância. Em grupo nominal, os determinantes concordam com o termo determinado. Isso a gente já falou lá no início, né? Ó, o velho ipê foi plantado por minha mãe, cobriu de flores amarelas, ó. O velho ipê, esse ipê aqui, ó. Então, vou fazendo aqui, ó. Foi plantado. Olha só, foi plantado, porque o ipê, ó. O ipê foi plantado. Porque, fazendo assim, por minha mãe, olha só, fazendo aqui, ó. Cobriu de flores, o quê? Amarelas, tá certo? E esse cobriu, ó, o velho ipê. É só o núcleo, tá? E a palavra tá no singular, por isso que ficou cobriu. O chefe saiu satisfeito, pois considerou todos os relatórios corretos e precisos. Então, você já sabe aqui que tem um núcleo do sujeito, que é o chefe, ó. O verbo concorda com o seu sujeito, saiu. Aí, satisfeito, que é o chefe, pois considerou o chefe todos os relatórios, ó, corretos e precisos. Então, você sempre vai procurar onde que está o nome e vai vendo a concordância, tá bom? Adjetivos, artigos, pronomes e numerais. Presta atenção, e numerais, adjetivos são flexionados de modo a concordar em gênero, masculino e feminino, e número, singular ou plural, com o substantivo que constitui o núcleo do grupo, que pode ser núcleo do sujeito, ou núcleo do predicado, ou núcleo do objeto. Então, amadinho, vamos aqui, vamos praticar. O que nós temos aqui? Para ver se você entendeu. Todas as alternativas completam a frase seguinte com a concordância nominal correta. Todas, exceto uma. Aí você vai marcar. Nós temos aqui, a casa situava-se numa região cujo clima era bastante saudável. Nessa região havia, aí você vai ver, vai verificar com calma. Letra A, belo bosque e montanha, belos montanha e bosque, bela montanha e bosque, belas montanha e bosque. E a casa situava numa região cujo clima era bastante saudável. Nessa região havia A, B, C, D ou E, amadinho. Nós temos aqui o gabarito letra B, ó, belos, porque está fazendo concordância com montanha e bosque. Lembra que eu falei que pluraliza, tá certo? Fica no plural masculino? Muito bem. Assinale a alternativa cuja forma verbal grifada foi empregada corretamente. Aquela dali, ó. Aqui foi empregada corretamente. Fazem 4 anos que a guerra acabou. Havia muitas pessoas na escola sem máscaras. Deve haver umas 10 meses na varanda da casa. Aí nós temos aqui, houveram manifestações pacíficas em todo o Brasil.
Então, ele está dizendo que é para você empregar corretamente, assinalar que está correta. Aí você olha, fazem 4 anos. Amadinho, a gente já falou aqui dos verbos impessoais, né? Sempre na terceira pessoa. Ainda mais quando ele for indicar tempo, né? Decorrido, né? Tempo já passado. Então, o verbo fazer, aquele está impessoal. Está indicando o tempo que já passou. Então, aqui, o certo seria faz 4 anos que a guerra acabou. Então, a letra A não é a correta. E na letra B, tá assim, haviam muitas pessoas. Ó, verbo haver, no sentido de existir, não tem plural, não tem sujeito, se auxiliar também. Então, aqui, haviam está no plural. E também não pode, tá? Havia muitas pessoas aqui. Agora, a letra C, deve haver umas 10 mesas na varanda. Ó, deve haver, e tá com haver, ó. Verbo haver, no sentido de existir, não tem plural e nem sujeito. E se auxiliar também. O auxiliar dele também não tem que ter plural. Então, você já sabe que esta é a correta. E vamos analisar a D. Houveram manifestações. Houveram não. Houve manifestações. Não? Tá no sentido de ocorrer. Tá certo? Se tivesse o ocorrer, poderia ficar no plural. Mas o haver, no sentido de ocorrer, acontecer, existir, não tem plural. Por isso, a alternativa, letra C. Certinho, amados? Muito bem. Vamos lá para a nossa hora de produzir, amado, trabalhando gênero? O que nós temos aqui? Você, amado, para facilitar, olha só, o seu estudo, né? Para facilitar a compreensão, né, deste conteúdo, você vai fazer um mapa mental deste conteúdo com concordância verbo nominal, tá bom? Você vai criar um mapa mental do assunto estudado, beleza? Ficamos por aqui, daqui a pouco eu retorno para a nossa revisão. Até lá!